A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma rica oportunidade de estarmos aqui para subsidiar mais uma lição do nosso trimestre. Nós estamos na lição de número 8 para o dia 19 de agosto de 2018. Louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor, nosso Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que compartilham conosco neste canal, o canal Pão do Céu, canal que é uma bênção pela sua participação, aonde aqui nós, somando juntos, compartilhamos a palavra do nosso Deus. Muito bem, a lição de número 8 é para o dia 19 de agosto e o título é Conquistando a Terra Prometida. Meus amados, podemos compreender uma coisa da parte de Deus. Lá do céu, Deus faz a promessa da sua morada, Ele faz a promessa na vida do homem. Mas esta promessa que Deus faz na vida do povo, na vida de um homem, na vida de uma mulher, ela tem que ser conquistada. O crente tem que aprender a conquistar as promessas que Deus faz em sua vida. Quando nós lemos o Salmo 40, o salmista Davi, ali ele se expressa: esperei com paciência no Senhor. Davi esperou o momento dele ser o rei de Israel. Ele foi confrontado, perseguido pelo rei Saul, o rei que antecedeu o seu reinado, mas assim mesmo ele não desistiu, porque ele estava esperando com paciência no Senhor. Era uma promessa de Deus. Então essa revista, ela vai explanar a conquista da terra prometida. Deus prometeu uma terra que emana leite e mel para aquele povo, mas o caminho da conquista não foi fácil. O povo precisava conquistar e até mesmo ser moldado, preparado por Deus para tomar posse da promessa. O nosso texto áureo está em Josué capítulo 3, versículo 5, quando diz: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aqui foi antes de atravessar o rio Jordão. Moisés chama o povo para a santificação, ter uma vida temente a Deus, ter uma vida acreditando na promessa, ter uma vida que a travessia do Jordão iria se realizar, porque assim Deus prometera. Então, quando você passa a confiar, a ter fé no Deus que você serve, você está no caminho da santificação. A verdade aplicada diz: as promessas de Deus se cumprem no tempo certo, pois Ele é fiel. Veja bem, não é no tempo cronos, tempo do cronômetro, tempo do relógio humano que se cumpre a promessa. A promessa se cumpre no tempo kairos, que é o tempo de Deus. Deus, ele é o dono do tempo, controla o tempo e assim ele determina o tempo de todas as promessas que ele faz a um povo, que ele faz a um homem, que ele faz a uma mulher. Os objetivos da lição sempre, como de costume, são 3. Mostrar que a missão de Josué era levar a nação de Israel a conquistar a terra prometida. Explicar que diante das adversidades precisamos estar preparados e confiantes em Deus. E ensinar que obedecer à voz de Deus é sinal de vitória certa. Os textos de referência podemos encontrar na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 3, o versículo 6, 7, versículo 9 e o versículo de número 10. A nossa introdução, a introdução da revista, ela começa dizendo que depois de 40 anos no deserto, chegou a hora de conquistar a terra prometida sob a liderança de Josué. Educado por Deus no deserto, o povo amadureceu. Então nós podemos perceber, meus amados irmãos, que o povo precisou ser amadurecido, o povo precisou ser moldado pelo Senhor para tomar posse daquela terra prometida, daquela bênção que o Senhor tinha prometido. E o tópico 1 diz: Deus levanta um novo líder, porque o líder anterior já não era mais. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 2, assim está escrito: palavras do nosso Deus: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Aqui era uma ordem imperativa de Deus falando com Josué: Moisés, meu servo, é morto, agora tu e este povo passará o Jordão, tu e todo este povo. Então veja que todo este povo é que quando Deus faz uma promessa na vida do homem,
todo a promessa de Deus, todas as promessas de Deus, todo o povo que acompanha este homem faz parte, é beneficiado pela promessa do Senhor. Então Deus levanta um novo líder. Conhecendo um pouco Josué, tópico 1, subtópico 1. Aqui diz que um detalhe interessante sobre a vida de Josué é que ele não se apartava da tenda. Nós vemos isso no Êxodo, capítulo 33, versículo 11, que assim está escrito: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então nós vemos aqui uma qualidade de Josué se tornar um líder aprovado por Deus, é que ele não se apartava do meio da tenda. Josué estava sempre interessado nas coisas de Deus. Ele sempre estava acompanhando o mover de Deus, o agir de Deus sobre a vida do povo. E isto edificava a sua fé. Aqui diz também que Josué, ele e Caleb foram os únicos de 20 anos para cima que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Imagine, daquela multidão que saiu, todos ali pereceram pela murmuração, pelo cansaço, pela fadiga, por não acreditar, mas Josué e Caleb permaneceram, eram as testemunhas, né? As duas testemunhas. Veja que isso já aponta lá para Apocalipse. As duas testemunhas da saída do Egito, o percurso do Mar Vermelho, a travessia do deserto e agora adentrar a terra prometida. O tópico 1, subtópico 2, fala do preparo de Josué. Josué, em vários eventos, ele foi preparado por Deus no deserto, não é verdade? E lá no deserto, uma coisa interessante que ele nunca murmurou, diante de todas as dificuldades, ele nunca murmurou. E melhor ainda, diz aqui o comentário que não há relato bíblico de uma tentativa de usurpação, ou seja, em momento nenhum ele quis tomar o lugar do seu líder, em momento nenhum ele quis usurpar um lugar que não era seu. Ele soube esperar, sendo moldado por Deus no deserto, ele soube esperar. Isso precisa muitos obreiros nos dias de hoje entender a vida e aprender com a vida de Josué. Um homem que foi servidor de Moisés, um homem que não se afastava da tenda, um homem que passou por tudo que o povo passou, mas ele permaneceu fiel, sem murmurar, sem usurpar o lugar que não era dele. Enfim, ele alcançou a bênção de Deus, porque ele conseguiu entrar na terra prometida. E tópico 1, subtópico 3 diz: Deus encoraja Josué, porque liderar não era uma tarefa fácil, e ele precisava ser encorajado por Deus. E quando nós lemos no livro de Josué, no capítulo 1, versículo de número 7, Deus diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Agora é interessante, aqui no versículo, que continua dizendo: dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Então Deus está exortando, Deus está chamando a atenção de Josué, para que tão somente ele se esforce, para que tão somente ele tenha bom ânimo, e para também ter o cuidado de fazer conforme toda a lei, ou seja, todos os requisitos, ou seja, todas as orientações. E Deus diz mais: dela, da lei, das orientações, dos mandamentos, daquilo que ele aprendeu de Deus, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque desviar para a direita e desviar para a esquerda é dois tipos de desvios. Desviar para a direita, Jesus está à direita de Deus. É quando a pessoa desvia para Jesus. E o que significa isso? Dentro da igreja tem muitos crentes que são desviados para Jesus, ou seja, eles não fazem tudo aquilo na igreja que poderiam fazer. Eles são crentes, mas não são obedientes, são crentes, mas não são submissos. Eles têm resistência em obedecer, têm resistência em ser submisso. Isso é um desvio, é crente desviado dentro da igreja, ou seja, desviado para a direita, porque a igreja é o corpo de Cristo, não é?
Mas também tem um desvio para a esquerda. Esse já é desviar para o mundo, não é? Porque quando se desvia para a esquerda, está se desviando para o mundo, voltando às velhas concupiscências da carne. E no versículo de número 8, Deus faz uma nova exortação dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Eu estou lendo Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, fala esta lei, prega esta lei. Em todo tempo há necessidade de estar falando para o povo a lei. Amados, quantos nos dias de hoje já apartou da boca o livro da lei, a Bíblia? Faz tempo, irmãos, que a Bíblia deixou de ser pregada como ela é. Infelizmente, não generalizando, mas em muitos lugares não se prega mais a Bíblia. Em muitos lugares, pregadores e pastores já apartou da boca o livro da lei, que é o livro de Deus. Mas Deus está dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Antes medita nele dia e noite. Então o líder, ele precisa meditar na palavra dia e noite. O que significa isso? Meditar durante o dia é o momento que o cristão tem que buscar a Deus no tempo da bênção. Meditar durante a noite é o momento em que o cristão tem que buscar a Deus no momento da dificuldade. Porque noite na Bíblia simboliza dificuldade, luta, choro, perseguição, calúnias. Dia na Bíblia significa dia da bênção, significa momento da colheita. Então tem muitos que não estão meditando na palavra durante o dia, ou seja, quando recebe a bênção. Ao invés de continuar gratos a Deus, não medita na palavra e por ingratidão, assim que recebe a bênção, por ingratidão, abandonam a casa do Senhor, a obra do Senhor. Outros não estão meditando durante a noite, ou seja, quando a dificuldade vem, quando a dificuldade aperta, esquece de meditar no livro, esquece de meditar na Bíblia, e as dificuldades acabam sufocando e também abandona a obra do Senhor por causa das dificuldades. Mas Deus está dizendo: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, ou seja, no dia da bênção, no dia de fazer parte, no dia de tomar posse da terra prometida, medita neste livro. E também no dia dos inimigos, das guerras, das pelejas, medita neste livro, porque só este livro, só a Bíblia, o livro da lei de Deus, é que nos orienta a conseguir a nossa vitória. Meus amados, o tópico de número 2 diz: a travessia do Jordão, ou seja, o último esforço. Amados, para conquistar a promessa de Deus, sempre vai ter esforço. E tem o último, que é a travessia do Rio Jordão. Josué prepara o povo para atravessar o Jordão, o Rio Jordão. Tópico 2, subtópico 1. Então seria o último inimigo ali, a travessia do Rio Jordão. Tudo na vida precisa de preparo. E o povo precisava estar preparado para fazer esta travessia no Rio Jordão. Amados, nós temos que estar preparados para receber as bênçãos do Senhor. Aqui diz no tópico que foi um detalhe descrito por Josué: a preparação para a batalha com homens de guerra, pois o exército hebreu já estava organizado e disciplinado. Ou seja, o povo de Deus ia atravessar o Jordão. E o que teria do outro lado do Jordão? A terra prometida, mas também cheia, manifestada dos inimigos, daqueles que estavam na terra da promessa sem serem os donos, os legítimos donos. Então, uma missão era expulsar o inimigo da posse da bênção. Meu irmão, minha irmã, Deus fez uma promessa para você, mas saiba que você tem que conquistar esta promessa. E conquistar esta promessa, na conquista dessa promessa, faz parte de você se esforçar em Deus para expulsar os inimigos que está de posse daquilo que é seu. Muito bem. Tópico 2, subtópico 2 diz: Josué e os 2 espias. Quando Moisés liderava o povo, Josué foi enviado a espiar a terra e voltou com notícias alviçareiras, quer dizer, notícias boas. Eles foram vigiar a terra e lá viram a terra boa, porém viram inimigos. Eles viram gigantes, mas mesmo assim eles não apavoraram o coração do povo, não desfaleceu o coração do povo. Amados, o que tem de pessoas dando notícias ruins
para o povo não é brincadeira. Amados, a dificuldade existe, mas nós não podemos olhar e nos focar no gigante nem da dificuldade, temos que focar em Deus. O Evangelho é boas novas de salvação. Quando você traz boas novas de salvação, ainda que diante do inimigo, você alcança a vitória da parte de Deus. Lembrando de uma parábola em que um empresário ele envia 2 funcionários para uma terra estranha. E naquela terra estranha, este empresário queria fundar uma fábrica de sapatos. E esses 2 funcionários, ele mandou um de cada vez. O primeiro que ele mandou, quando chegou lá, ele viu que o povo daquela cidade andava descalços. Todos descalços, porque ninguém conhecia o que era um sapato. Então ele voltou e disse para o patrão: olha, não podemos abrir uma fábrica de sapatos, porque lá ninguém usa sapato. Então nós não vamos ter cliente. Ninguém usa o sapato. Então nós não vamos ter venda e a fábrica vai falir. O empresário, ele envia o segundo funcionário. E quando ele vai lá e olha, ele tem a mesma visão. Ele vê que todos que ali estavam, os habitantes, nenhum usavam sapato. Ele voltou e disse para o patrão: olha, vamos abrir a fábrica, porque 100% daquele povo é a nossa clientela. Tem muita gente, todos ali, que não usam sapato. E quando nós mostrar nossa mercadoria, quando eles experimentarem, eles vão usar sapatos e temos ali uma clientela que vai fazer a fábrica produzir em larga escala. Então veja a notícia diferente, veja os tipos de notícia. Então nós temos que dar notícias boas mesmo diante das dificuldades. Deus é um Deus que faz a obra na vida do seu povo. O tópico 2, subtópico 3 diz: um caminho no meio do Jordão. Um detalhe importante é que os que levavam a arca pararam no meio do Jordão para que o povo pudesse terminar a passagem. Então aqueles que estavam com a arca no ombro, eles entraram. Quando colocaram o pé na água do Jordão, a água se abriu. Quando chegou no meio do Jordão, eles ficaram parados, o povo atravessando e eles parados. Depois que todo o povo atravessou, aí eles continuaram marchando. E quando o último pé desses que levavam a arca saiu da água, o Rio Jordão voltou à sua correnteza normal. Lembrando que, antes de tudo isso, da travessia, eles colocaram 12 pedras ali, no meio do Jordão, para que seja um memorial das maravilhas que Deus fez na vida do povo. Então, Deus abriu um caminho no meio do Jordão. E esse caminho é para ser um memorial. Meu irmão, minha irmã, Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Mas existe um caminho para trilhar. E que esse caminho seja um memorial de Deus, para que você venha testemunhar, glorificar e nunca esquecer de como Deus agiu para que a promessa realizasse em sua vida. O tópico 3 fala a conquista de uma nação. Depois da travessia do Jordão, tinha um desafio, não era? Era vencer os inimigos que ali estavam. E o primeiro desafio era destruir a cidade de Jericó, porque ali estavam os inimigos do povo de Deus. E a ordem de Deus era que aquela cidade fosse destruída. Só que não pela força humana. Aquilo deveria ser destruído pelo agir de Deus. E a vitória do povo de Israel contra Jericó estava tão somente em obedecer ordens divinas. Deus dá uma estratégia, que todos ficassem rodeando a cidade. Todos ficassem esperando o momento de Deus. E com grande grita, diz a palavra, quando o povo começou a gritar, os muros começaram a cair. Então isso significa que mesmo as promessas que Deus tem para nós, elas podem estar cercadas de inimigos, elas podem ter muralhas em nossa frente. Mas quando você espera a ordem de Deus, o momento de Deus, todas essas muralhas caem por terra. Se você obedece como Deus determina, como assim aquele povo na liderança de Josué obedeceu, a cidade, os muros caíram ao chão, a conquista foi realizada, porque Deus é um Deus
que tem poder sobre todas as coisas. Em seguida, o tópico 3, subtópico 2, diz: a primeira batalha contra Ai. Após Jericó, aí foi empreendida uma guerra contra a cidade de Ai. Destruir aquela cidade não seria tão difícil, uma cidade pequena, uma cidade que o povo não tinha tanto recurso para suportar a guerra contra o povo de Israel. Porém, tinha algo lá que se tornou fortalecido no meio daquele povo. Era o pecado de Acã. Pecado de Acã. Então, meus irmãos, não podemos subestimar o nosso inimigo. Muitas das vezes, nós olhamos para o adversário e pensamos que com as nossas próprias forças podemos vencer. Mas o que realmente vence o nosso inimigo são as estratégias que Deus dá para nós. E quando nós confiamos na palavra, quando nós obedecemos a palavra, podemos marchar confiante que todos os inimigos irão cair por terra. O tópico 3, subtópico 3, é onde nos fala sobre o pecado de Acã e as suas consequências. Porque depois da derrota da cidade de Ai, Deus, ele dá uma ordem que tire o anátema do meio do povo de Deus, porque onde há pecado, anátema é maldição. A palavra anátema significa maldito de Deus, maldição. Aonde há uma maldição, um pecado que o inimigo implanta, que o homem busca também para si, que foi o caso de Acã, isso impede as vitórias de Deus sobre a nossa vida. O povo começou a desfalecer, Josué foi orar. E quando Josué busca em oração a presença de Deus, o Senhor diz, isso está no capítulo 7, versículo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Ou seja, o povo era menor, o inimigo era pequeno à vista do homem, mas o povo de Deus, na maioria, estava perdendo, fugindo, amedrontado. Então Josué vai orar e Deus diz: levanta, não é hora de orar, é hora de agir. Meus irmãos, tem momentos, orar é bom, é necessário, é o nosso dever, mas tem momentos que tem que levantar da oração e agir. E a ação que Deus requereu de Josué era que tirasse o anátema, não é? Que tirasse a maldição do meio do povo, porque o povo deveria ser santificado. E o que foi encontrado ali, na família de Acã? Foi encontrado uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos. A ordem de Deus era não pegar nada do inimigo. Meus irmãos, não podemos ter o olho naquilo que pertence ao inimigo. Muitas coisas o inimigo tem para nos encantar, para nos oferecer. O mundo está emborcado de cabeça para baixo, mas a igreja está de pé, com a cabeça erguida, olhando para o céu. Que possamos ter a nossa visão em Deus, que possamos ter o nosso foco no Senhor, porque do Senhor vem a nossa salvação. Então, quando Deus dá ordem que era para não pegar os despojos de Jericó ou de Ai, as consequências desse pecado foi a derrota, né? Na batalha contra Ai, então, houve-se uma derrota, porque havia no meio do povo, o povo batalhando, mas no meio deste povo havia uma maldição, um pecado, que lá atrás foi cometido. Então Deus, Ele é um Deus santo. E muitas das vezes não conquistamos as nossas bênçãos, as promessas de Deus não chegam até nós, porque precisamos rever a nossa vida, precisamos rever a nossa família. Porque povo, família, homem e mulher, onde há o pecado, claro, patente e nu aos olhos de Deus, é impossível conquistar a vitória. Então, que possamos ter essa prudência, nos apossar somente daquilo que Deus prometeu para nós. Nunca receber, ainda que seja fácil, aquilo que é oferecido pelo inimigo ou pelo mundo, mas que possamos conquistar todas as promessas que Deus fez em nossa vida. Promessa não cai do céu. Promessa não cai como encomenda do reino do céu, do trono da graça de Deus. Promessa existe na terra para ser conquistada,
Promessa existe no céu para ser conquistada. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, 2, 3 a seguir. João, na ilha de Pátimos, ele diz assim: E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então nós temos essa promessa, uma cidade que está descendo do céu para nos encontrar. Quando ela estiver na distância exata entre nós e ela, Jesus aparece para arrebatar a igreja e nos colocar nessa nova cidade, na cidade santa, na nova Jerusalém, onde ali iremos participar das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, receber os galardões e assim esperar o reino milenial, o reino do nosso Deus, e com ele viver eternamente. Porque lá em Apocalipse diz Deus assim, que é o tabernáculo de Deus, onde Deus vai viver com o homem e o homem com Deus, onde o homem será povo de Deus e Deus será o seu povo, o seu Deus eternamente. Louvado seja Deus. Então nós glorificamos a Deus por isso, chegando na conclusão, sob a liderança de Josué e debaixo das bênçãos divinas, o povo de Israel iniciou a conquista da terra prometida. Então, temos que ter uma liderança. A liderança da igreja é Cristo Jesus, mas ele lidera através dos homens de Deus. Deus tem erguido homens para liderar a sua igreja. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Versículo 11, ali diz: E ele mesmo deu uns. Ele quem? Deus, Jesus. Ele é quem dá. Ele mesmo deu. Para quem? Para a igreja. Ele deu uns. Ali está os ministérios, ali está as funções ministeriais que Deus deu no homem para servir a sua igreja. Então Deus não dá igreja para pastor, Deus dá o pastor para a igreja. E no versículo 12 diz: para o aperfeiçoamento do santo e para a edificação. Então a função do líder é aperfeiçoar o povo de Deus e para edificá-lo pela palavra. Assim o povo foi aperfeiçoado por Moisés, seguido por Josué, e o povo estava edificado na palavra, e assim conquistou a terra prometida. Meu irmão, minha irmã, conquiste as promessas de Deus, mas conquiste no caminho certo, conquiste nas estratégias de Deus, conquiste no temor ao Senhor, conquiste aguardando o tempo da realização da sua promessa pela vontade de Deus. E assim o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Nesta hora, meus amados irmãos, nós findamos aqui mais um subsídio, mais um comentário. Que Deus abençoe vossas vidas, que Deus abençoe a todos. E aguardaremos, se Deus permitir, estaremos comentando sobre a próxima lição, no próximo vídeo aula, se Deus assim o quiser. Que Deus abençoe a todos, que as bênçãos de Deus alcancem a vida de todos vocês neste mundo maravilhoso do nosso Deus. A paz do Senhor.